Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, professor Rogério Melo, aqui para o nosso canal, para o Instagram, onde vocês estiverem me acompanhando. Eu fui surpreendido ontem com algumas matérias que eu acabei lendo, algumas postagens, e sobre o primeiro debate para governo do estado de Mato Grosso. E eu vou me posicionar sobre as situações que estão ocorrendo, ok? Eu quero utilizar aqui o Folha Max, que é um site confiável e que repercutiu também, assim como muitos veículos de comunicação, a matéria. Eu quero passar aqui para a parte onde vai assim diretamente dizendo: neurodivergentes e drogados. Aqui diz assim, deixa eu ver aqui. Ao fazer sua pergunta, Pivetta escolheu como tema a inclusão de crianças neurodivergentes nas escolas e questionou Wellington sobre políticas que pretende adotar para esse público. Durante a resposta, Wellington citou a situação da saúde mental e fez referência ao Hospital Adalto Botelho e pessoas drogadas. Abre aspas, realmente essa questão com a droga, após a pandemia, as doenças psicológicas, impactos que aconteceram. Precisamos fazer que isso seja enfrentado com dureza e não com empirismo. Eu, como filósofo, creio que o senador e candidato a governador sabe o que é o empirismo. Só quem tem uma pessoa drogada sabe como isso é difícil para a família, diz Fagundes. Pivetta interrompeu para recolocar o foco no tema da inclusão. Nós estamos, abre aspas, nós estamos falando de crianças neurodivergentes, candidato, de plano de inclusão, de quem precisa de atenção especial. Eu tenho um neto que tem autismo e aprendi com ele o quanto é complexa a vida de uma criança e adolescente que tem autismo. Não é cuidar de quem tem sanidade mental, é cuidar dessas crianças, afirmou. Sobrou ao Wellington criticar a atual administração e diz que o governo tentou retirar recursos destinados às pais, mas que o Congresso Nacional impediu a medida. Rebateu e afirmou que sua gestão reformou o Hospital Adalto Botelho e trabalha para ampliar as políticas de inclusão de pessoas neurodivergentes em Mato Grosso. Vamos lá. Dizer ao senador aqui, o Wellington Fagundes, que fez essa fala, o senhor associou a pandemia, após a pandemia, doenças psicológicas, impactos que aconteceram, e também associou que não é a dureza do empirismo, porque ter uma pessoa drogada é difícil para a família. Senador Wellington Fagundes, primeiro, a pandemia, qual o senhor cita, é a pandemia da Covid-19, o tão conhecido coronavírus. Ela teve um impacto muito grande mesmo a nível mundial. Só que o senhor associou isso ao TEA, ao autismo. E em nenhum momento a pandemia ela veio ser norte para os diagnósticos de TEA. Os diagnósticos de TEA, eles começaram a surgir com maior frequência, porque devido a situações de preconceito, as pessoas dificilmente faziam. Às vezes os diagnósticos muitas vezes eram tratados as pessoas apenas com insanidade mentais.
Nilce da Silveira foi uma grande lutadora para que no Brasil a TO, a terapia ocupacional, viesse a ser realidade. Veio a defender também o tratamento com a musicoterapia, inclusive com a Ivone de Lara. Dá uma pesquisada, você vai saber do que eu estou falando. E muitas outras pessoas que vieram lutar a favor da causa. Eu mesmo tive mesmo primeiro contato em 1995 com uma criança com TEA, que hoje nós falamos TEA, nível de suporte, no caso dele, nível de suporte 3. O senhor associar a uma pessoa drogada, o mínimo que o senhor deve fazer é se retratar. Porque o senhor, muitos deles estão neste momento assistindo esse vídeo, assistiram o senhor e te ouviram também. Ouviram, e eu acredito que foi transmitido de repente pelo site também. E assistiram o senhor. O senhor não começou na política hoje. Realmente, este governo, o governo federal, de acordo, inclusive eu tenho esse vídeo gravado no canal, tem essa lei, esse decreto, dava a entender que as APAES poderiam ser fechadas em outras unidades e todas as crianças que utilizam a APAES seriam enviadas para as escolas. Isso é fato, isso é verdade. Só que houve uma grande mobilização, inclusive eu participei da mobilização nacional na época, o senhor ministro da Educação Camilo, ele recebeu muitas pessoas, inclusive do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu recebi várias mensagens para que essas pessoas pudessem serem atendidas e os recursos pudessem realmente fazer parte da vida dessas pessoas. O que o senhor deve fazer como senador da República é lutar para que essas pessoas, não é Adalto Botelho, essas crianças tenham atendimento e recebam as terapias necessárias, tenham acesso ao diagnóstico. Dá para fazer, senador, uma parceria com as universidades federais. Quantos mestres e doutores se formam com bolsas de estudos? E depois uma mãe e um pai, para conseguir um laudo, ele paga caríssimo para ele conseguir um laudo. Para ele conseguir um medicamento, ele paga muito caro. Ontem mesmo eu recebi uma mãe que está devendo 14 mil reais de empréstimos para que o filho possa ter uma terapia paga, no mínimo possível, de atendimento com uma qualidade de vida. E eles estão me ouvindo, eles estão te ouvindo também. Eles não são drogados, eles não são associados a doenças mentais, é uma condição. O senhor pode pesquisar na CID, vou até passar para o senhor, a CID-11, 6A02.2, ou 6A02.1, 6A02.3, o senhor vai ter essa noção, realmente. E acima de tudo, com as mães, com os pais, com as associações que defendem tanto essa causa. Então, senador, já foi deputado federal, o senhor tem muitos anos na política, e o senhor defende aqui que o senhor foi um dos defensores da causa, inclusive, para ajudar. Então precisa ficar clara. Eu não estou aqui defendendo o candidato e governador Otaviano Pivetta como governador, como candidato. Mas quando o senhor citou autismo, e ele é o avô de uma criança, que ele está dizendo que ele é um avô de uma criança autista, o senhor também ofendeu. O senhor também ofendeu na sua fala. Então, que o senhor venha a público, realmente, deixar claro a fala infeliz. Eu vou julgar como infeliz e triste, porque a cada dia mais os recursos têm diminuído do governo federal, principalmente dos investimentos federais, para os tratamentos, para a ecoterapia, para os atendimentos, nas farmácias de alto custo, para o medicamento que é necessário.
para que esses pais, mães, famílias tenham o mínimo possível de uma qualidade de vida. E recurso tem, porque eles também são pagadores de impostos. Recursos tem, porque todos nós que pagamos impostos, o mínimo que nós desejamos é que ele retorne para todos como uma forma de benefício que é obrigatório e mais do que necessário. Fica aqui o meu voto, fica aqui a minha fala. Espero que eu tenha sido claro. Se eu não fui, me perdoe. Coloque embaixo, não tem problema nenhum. Pode colocar embaixo nas redes sociais aí, pode colocar embaixo na fala. Quem não me conhece, é o professor Rogério Mello, tem um canal há 10 anos no YouTube, com 55 livros lançados, mais de 42 livros na área de neurodivergentes. Faço palestras, trabalho, tenho nesse momento na sala de aula comigo, tanto na manhã como à tarde, crianças autistas. Faço trabalho com essas crianças, converso bastante com elas. E até te convido, senador, para o senhor conversar um dia com uma criança. A sua vida vai ser transformada, vai melhorar e vai mudar o seu conceito. Se o senhor conversar com uma criança e ela te mostrar quão é importante e realmente o que é e como é a convivência com uma criança até e o que eles nos pedem para que eles possam ter uma qualidade de vida. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.